No vídeo de hoje, do seu canal Procurando Carros, vamos falar de um carro brasileiro clássico. O Opala Sedan 1971. A primeira aparição do Opala aconteceu em meados de novembro de 1968 na abertura do Salão do Automóvel. Mas ele já veio bem antes disso, já que o primeiro anúncio oficial da General Motors do Brasil sobre o novo produto chamado internamente de Projeto 676 aconteceu em 1966. Não por acaso, no ano em que foi lançada a nova família do Opel Rekord na Europa, precursor do Chevrolet Opala brasileiro. Como a Opel, uma tradicional indústria automobilística alemã, pertence à General Motors, a subsidiária brasileira achou por bem utilizar o design europeu do recém-lançado Rekord alemão. Pesquisas realizadas no mercado nacional em meados dos anos 60 mostravam a tendência do gosto brasileiro pelo visual dos modelos europeus, ao invés dos norte-americanos. A General Motors chegou ao Brasil em 26 de janeiro de 1925. Dizem alguns que o nome teria surgido da fusão de Opel com o Impala modelo Chevrolet de sucesso nos Estados Unidos da América, resultando em Opala. Mas, claro, a justificativa oficial era de homenagear uma pedra semi-preciosa com o mesmo nome, encontrada em abundância no território brasileiro. No Brasil, o Opala foi originalmente lançado em duas versões. A carroceria e seus componentes eram medidos pelo sistema métrico padrão praticamente mundial, sendo uma tecnologia muito alta para a época. Unindo dois pontos fortes, nasceu uma estrela da história do automóvel nacional, um carro que associava o arrojo e a modernidade do design do velho continente, com a resistência e a confiabilidade dos componentes mecânicos dos Estados Unidos da América. E o Opalão, como ficou conhecido, era exatamente isso: carroceria Opel e mecânica Chevrolet. As concessionárias e boas oficinas que quisessem mexer no Opala precisavam ter ferramentas tanto no padrão métrico quanto no de polegadas, um para carroceria e outro para mecânica, um transtorno que perdurou por muitos anos. Quando foi lançado por aqui, no final dos anos 60, o Opala era oferecido em duas versões de acabamento, chamadas de Standard ou Base e Luxo. Do mesmo modo, o motor poderia ser de 2,5 de 4 cilindros e 80 HP de 153 polegadas, ou 3,8 de 6 cilindros, em linha de 125 HP 230 polegadas. Em ambos os casos, o câmbio era o clássico manual de 3 marchas com alavanca na coluna de direção, liberando espaço para um sexto ocupante, que ia no meio do banco dianteiro inteiriço. Outra coisa que fez do Opala um carro cobiçado era a tração traseira, sistema clássico, ao qual o brasileiro já estava acostumado, além das suspensões com molas independentes na dianteira, incluindo o pioneirismo do agregado, e traseira com eixo rígido, molas helicoidais e uma barra que limitava os movimentos transversais do eixo sobre a carroceria. Isso favorece a estabilidade principalmente em altas velocidades. Um fato relevante é de que o Opala 38 foi classificado como o carro brasileiro mais rápido, até o lançamento do Dodge Dart em 1969. No início dos anos 70, quando o sedan de luxo da Chevrolet ainda colhia as glórias do seu sucesso no mercado nacional, a GM surpreendeu o público lançando uma versão esportiva do Opala, o lendário SS. Para engano daqueles que pensavam tratar-se da abreviação de Super Sport, na realidade significava Separated Seats, pois esse foi o primeiro Opala a utilizar bancos separados para o motorista e o passageiro dianteiro. Nesse caso, a alavanca da transmissão, agora com 4 marchas, estava posicionada no chão, entre os bancos da frente, e o motor 3,8 evoluía para o novíssimo 4,1 250 polegadas de 140 HP. Na época, o desempenho era para fazer frente ao Dodge Dart e seu grande V8 de 5,2 litros. Por dentro, seu acabamento de luxo fazia com que ele mostrasse fineza, com detalhes requintados e bancos em couro. Ele era um dos mais luxuosos do Brasil na época.
Com câmbio manual de 3 marchas, e embreagem monodisco a seco, e com tração traseira, seu consumo era de 7,5 km na estrada, e 5 km em vias urbanas. Possuía freios a disco sólido na dianteira, e a tambor na traseira, tinha uma autonomia de 405 km na estrada, e 207 km em vias urbanas. Saía de fábrica um porta-malas de 430 litros. E seu tanque de combustível tinha capacidade para 54 litros de combustível. Além de ser um legítimo nacional, o Opala impressionava com beleza externa, interna e desempenho arrojado nas pistas, fazendo com que ele se destacasse com grandes números de vendas. Já nos anos 1970, o Opala demonstrava que tinha vindo para ficar, com as vendas em alta. Em junho de 1971, a General Motors lançava a versão que até hoje arrepia a alma de todo opaleiro. A versão SS, a famosa sigla que estampa os GM americanos, desde 1961, fez jus ao seu nome apenas quando o Opala veio nesse ano. Além de concorrer com o Dodge Dart, ele também era concorrente direto do Ford Galaxy na época. Sua manutenção era complexa, pois sua mecânica exigia o uso de 2 tipos de ferramentas, a europeia e a norte-americana, tornando cara sua manutenção nas oficinas. No ano do seu lançamento, em 1968 até 1972, o Opala Standard e o Opala Luxo bateu recordes de vendas, fazendo com que os modelos Standard e Luxo caíssem nas graças da classe média brasileira. E a cada nova mudança nos modelos nacionais, a linha Opala se consolidava mais e mais no mercado brasileiro, se destacando dos seus concorrentes, o Dodge Dart e o Ford Galaxy, que também impressionavam. Com detalhes em madeira, o Opala misturava fineza e robustez, devido à união da mecânica europeia e o design americano, fazendo dele um carro polivalente para os consumidores mais exigentes. Também foram lançados modelos em que o carro saia de fábrica com os bancos da mesma cor predominante do carro, como este modelo que está sendo apresentado no vídeo, pois na época este modelo era muito querido pelos brasileiros, fazendo com que o modelo alcançasse uma grande popularidade entre os sedãs da época, dando origem ao Opala Caravan e o Opala SS, que também foram sucesso de vendas, principalmente na classe média da época, mas isso é um assunto para um novo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo.